Olá, eu cumprimento você que me assiste nesse momento com a graça e a paz do Senhor Jesus. Enfim, chegamos ao final de mais um ano. Um novo ano está proposto para todos nós e glória a Deus por isso, porque até aqui nos ajudou o Senhor. É tempo então de orarmos a Deus, é tempo de refletirmos sobre esse novo ano e nos perguntarmos o que é que estamos planejando para esse novo ano. Sim, porque temos que planejar, não só podemos, como devemos planejar o próximo ano. A Bíblia não só permite, mas ela também incentiva isso. E eu quero ler com você 2 versículos que se encontram no livro de Provérbios, capítulo 16. Nós temos no verso 1 e no verso 9 importantes afirmações sobre planejar o próximo ano. Provérbios 16, verso 1 diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E no verso 9 diz que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Percebemos então nesses 2 versículos que cabe a nós, seres humanos, planejar, traçar, projetar o que vem pela frente, mas cabe a Deus responder, permitir e dirigir esses planos, esses caminhos que cada um de nós acaba traçando para o próximo ano. Nesse tempo de virada de ano, não podemos esquecer de 2 coisas muito importantes. A primeira delas é que Deus é soberano, ou seja, Ele está acima de tudo e de todos. Ele não se submete nem está subordinado a nada e nem a ninguém. Por isso, então, não é Ele quem se submete aos nossos planos e projetos. Somos nós que devemos submeter a Ele, apresentar a Ele, entregar a Ele, consagrar a Ele tudo o que planejamos e almejamos. A segunda coisa que não podemos esquecer também é que o próximo ano não vai ser diferente deste ano que estamos encerrando. Neste ano, todos nós tivemos lutas e tribulações, todos nós tivemos tristezas e decepções, e tudo isso vai acontecer novamente no próximo ano. Neste ano, todos nós também tivemos vitórias e alegrias, todos nós também tivemos festas e conquistas, e isso também vai se repetir no próximo ano. Portanto, eu volto a afirmar, o próximo ano não vai ser diferente deste ano que estamos encerrando. Não podemos esquecer disso. Tudo que acontece ao longo dos anos tende a se repetir, mas cada um de nós pode e deve planejar mais do que apenas um novo ano ou um ano novo diferente. Mais do que isso, todos nós precisamos planejar sermos pessoas diferentes nesse próximo ano. E aí então a pergunta que todos nós precisamos responder é a seguinte: que tipo de pessoa eu quero ser no ano novo? O ano novo vai trazer consigo tudo que este ano agora nos trouxe. Mas que tipo de pessoa eu quero ser nesse novo ano, para que seja então um tempo diferente na minha vida? Quais são as melhorias que desejamos e precisamos buscar, não para o próximo ano em si, mas para nós mesmos ao longo do próximo ano? Em geral, as pessoas que estão decididas em se tornarem alguém melhor no próximo ano, costumam estabelecer as chamadas resoluções para o ano novo. E geralmente essas resoluções abrangem as seguintes áreas. A primeira delas, traduzida pela seguinte afirmação: quero ser alguém melhor fisicamente. Ou seja, quero perder peso, quero emagrecer, quero ganhar músculos, quero melhorar o condicionamento físico, quero cuidar melhor da minha saúde de forma geral. E isso é bíblico. A Bíblia apoia, incentiva que façamos isso. Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios,
no capítulo 6, versos 19 e 20, da seguinte maneira: acaso não sabeis que vosso corpo é santuário ou templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, é importante, sim, buscarmos saúde. Saúde para servir mais e melhor a Deus. Saúde para servirmos a nossa família. Saúde para servirmos os irmãos e irmãs em Cristo, ou seja, a igreja do Senhor. É importante buscar ser alguém melhor fisicamente. E a Bíblia orienta isso. É preciso então incluir essa melhoria nas nossas resoluções para o ano novo. Mas também há uma outra área que as pessoas que estão decididas em ser alguém melhor no ano seguinte costumam abranger, que é a seguinte: eu quero ser alguém melhor emocionalmente, não apenas fisicamente, mas quero melhorar quem eu sou emocionalmente, ou seja, buscar amadurecer, quero buscar reagir e lidar melhor, com mais maturidade, com mais sabedoria, diante de todas as situações, quer as boas como também as ruins. E a Bíblia também nos orienta quanto a isso, ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, nós temos Paulo escrevendo, ensinando o seguinte, 1 aos Coríntios, capítulo 13, no verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, abandonei, desisti das coisas próprias de menino. Ou seja, nós precisamos amadurecer em relação aos nossos sentimentos, amadurecer em relação aos nossos pensamentos e amadurecer também em relação aos nossos posicionamentos, ou seja, as nossas palavras e as nossas ações. Temos que amadurecer em tudo isso. Outra área em que se busca normalmente melhorias para o próximo ano é traduzida pela seguinte afirmação: quero ser alguém melhor profissionalmente. E aqui eu chamo sua atenção, porque é muito mais do que apenas buscar uma promoção ou um aumento de salário. É bem mais do que isso. 2 textos importantes na Bíblia sobre esse tema. Um deles se encontra na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, nos versos 22 a 24, diz assim o texto: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, que trazendo para a nossa realidade hoje, se refere aos empregados, em relação aos seus patrões, aos seus chefes. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Outro texto, também na mesma linha deste, de Colossenses capítulo 3, se encontra na carta que Paulo escreveu a Tito. Tito, capítulo 2, nos versos 9 e 10, Paulo escreveu a Tito dizendo o seguinte: quanto aos servos, mais uma vez, os empregados, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, ao seu patrão, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Vejam que interessantes esses 2 textos. Somos chamados para ser alguém melhor profissionalmente, ou seja, servir a Deus por meio do trabalho.
E para aqueles que estudam, sim, servir a Deus por meio dos estudos. Eu me lembro quando eu não trabalhava ainda, e qualquer formulário que eu fosse preencher no campo profissão, eu preenchia como estudante. Era assim que fazíamos. Da mesma forma, hoje, os que estudam também têm que se dedicar não apenas para cumprir ali as tarefas que os professores passam, aqueles que trabalham, não apenas para cumprir também as atribuições que os seus chefes delegam, mas todos nós temos que buscar servir a Deus por meio do trabalho e do estudo, sempre dando bom testemunho. Isso fica bastante evidente, especialmente aqui, quando Paulo escreve a Tito, dizendo, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus. Ou seja, é um estilo de vida que promove, que enaltece o Evangelho, a palavra de Deus. O verbo utilizado aqui no original, traduzido para nós em português como ornar em todas as coisas a doutrina de Deus, é o verbo grego kosmeo, de onde vem cosmético. Ou seja, é mostrar de uma forma atrativa, é dar um bom testemunho. Onde quer que estejamos, as pessoas têm que ver em nós um bom testemunho de vida, pessoas confiáveis, pessoas em quem se pode realmente confiar uma tarefa difícil ou uma tarefa que exige realmente confiança, caráter, fidelidade. Isso é ser alguém melhor profissionalmente, quer no âmbito de trabalho, quer no âmbito dos estudos, que nos leva sim para o âmbito de trabalho. É muito mais do que apenas busca de melhoria salarial, mas é buscar dar sempre um bom testemunho. Mas perceba que apesar dessas 3 resoluções que são bastante comuns, ser alguém melhor fisicamente, ser alguém melhor emocionalmente, ser alguém melhor profissionalmente, apesar dessas 3 resoluções serem bastante comuns, dificilmente há pessoas que estabelecem também resoluções para o ano novo com o objetivo de ser alguém melhor espiritualmente. É muito comum vermos as pessoas, e nós mesmos temos essa tendência de buscarmos uma melhoria física, emocional, profissional, mas são poucos os que lembram e priorizam buscar melhoria espiritual para o próximo ano. E nós temos na palavra de Deus também textos importantes que incentivam isso, essa busca por melhoria também espiritual. Eu quero ler com você aqui alguns textos, refletir com você sobre alguns textos que apontam nessa direção. O primeiro deles, no livro do profeta Jeremias, capítulo 9, os versos 23 e 24, quando ele diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, se glorie nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Percebam então que não adianta melhorar fisicamente, ou seja, acumular e ganhar força. Não adianta crescer, melhorar apenas emocionalmente, na sabedoria, na administração das emoções. Não adianta melhorar financeiramente, acumulando, gerando mais riqueza, se não melhorarmos também espiritualmente, ou seja, se não melhorarmos no nosso relacionamento com Deus, se não buscarmos melhoria na nossa intimidade com Deus. Não adianta o forte se gloriar na sua força, o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza. Não adianta crescer nessas áreas, buscar crescimento nessas áreas, que a Bíblia incentiva que busquemos crescer sim, mas não adianta nada disso, se não buscarmos também crescer espiritualmente. Tudo isso precisa andar alinhado. Temos outro texto bíblico que mostra exatamente isso, a importância de que tudo isso ande alinhado na nossa caminhada, ou seja, que busquemos crescimento, não só físico, não só emocional, não só profissional, mas também e principalmente espiritual. Evangelho de Lucas, no capítulo 2, o verso 52,
diz assim: crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, ao longo dos anos, na sua vida terrena, Jesus ia crescendo, e ele é para nós o maior exemplo. Ele crescia, ele amadurecia, ele se desenvolvia na sua sabedoria, ou seja, na capacidade mental, na capacidade intelectual, na capacidade emocional. Ele crescia também em estatura, ou seja, o crescimento físico, para trabalhar, inclusive, para servir a Deus também. Mas ele também crescia em graça, não só em sabedoria, não só em estatura, mas também crescia em graça. E o que é isso? Será que Jesus então era alguém muito engraçado? Bem mais do que isso, Jesus crescia em graça, e o texto nos mostra que a palavra traduzida para o português como graça, no grego é charis, que significa aquilo que dá alegria, aquilo que traz prazer, aquilo que traz boa vontade ao coração. Ou seja, Jesus crescia em graça diante de Deus. Ele crescia em santidade, em intimidade com o Pai. Quantas vezes a Bíblia relata no Novo Testamento que Jesus se retirava para orar, para falar com o Pai, buscava mais intimidade com o Pai. E se Jesus, o próprio Deus encarnado, priorizava a busca por aumentar a sua intimidade com o Pai, quem somos nós para não priorizarmos isso? Jesus então buscava cada vez mais santidade, mais intimidade com o Pai. E de que forma eu e você podemos então buscar para o próximo ano crescer em graça diante de Deus, crescer em santidade, crescer em intimidade com o Pai? Podemos fazer isso por meio de uma vida de oração, separando, consagrando um tempo especial para orar, para falar com Deus. Seja de manhã quando você acorda, seja ao longo do dia, em algum momento que você consegue parar e até se isolar para estar ali em oração, seja ao final do dia para encerrar o dia agradecendo por todas as bênçãos e mais um dia vencido. Uma vida de oração constantemente, conversando, expondo, abrindo o coração para Deus, derramando o coração diante de Deus, confessando as necessidades, as vontades. Isso é vida de oração, é assim que se obtém intimidade com o Pai, é assim que nós podemos crescer em graça diante de Deus, com uma vida de oração, com uma vida de leitura e estudo da Palavra de Deus, que é como Ele se revela a nós, é como Ele nos ensina a maneira que devemos viver em todas as áreas. Isso é crescer em graça diante de Deus, mas também é necessário crescer em graça diante dos homens, diante de todos, dando um bom testemunho, sendo alguém respeitável, honrado, alguém que as pessoas gostam de ter por perto, alguém que as pessoas param para ouvir, porque sabem que somos pessoas confiáveis, eu e você, pessoas honradas. Isso é crescer em graça, tanto diante de Deus como diante dos homens. Jesus nos deu esse exemplo. E nós precisamos buscar isso para esse próximo ano. Precisa estar incluída nas nossas resoluções para o ano novo, crescermos não só em sabedoria, em estatura, mas também em graça, diante de Deus e diante de todos. Temos ainda um outro texto que eu quero refletir com você aqui, muito importante. Outra carta que Paulo escreveu agora aos Filipenses, os cristãos da cidade de Filipos. Filipenses capítulo 3, nos versos 12 a 14, Paulo escreveu assim: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Muito interessante esse texto, porque ele indica claramente que é preciso
que haja movimento, deslocamento, mudança de posição, mudança de estado, mudança de condição. É movimento, é deslocamento, e a mudança, quando ele fala, esquecendo o que para trás fica, avançando para o que diante de mim está, é claríssima essa ideia de movimento, de deslocamento, de mudança, porém em sentido espiritual, porque é disso que Paulo está tratando aqui nesse texto, e é assim que nós devemos interpretá-lo. O que seria então esse movimento, esse deslocamento, essa mudança espiritual? 2 pontos. O primeiro deles, esquecendo das coisas que ficam para trás, como Paulo disse. O que seria necessário esquecermos? O que seria necessário deixarmos para trás nessa virada de ano? O que é necessário deixarmos no passado e avançarmos para o próximo ano sem levar conosco? A imaturidade. Os pecados frequentes, todos nós somos pecadores, infelizmente, mas há aqueles pecados que são frequentes, que toda hora nós estamos repetindo. Nós precisamos deixar isso para trás, buscar no Senhor a maturidade espiritual, a força que Ele nos dá, o discernimento, a sabedoria, para deixarmos então para trás esses pecados que frequentemente repetimos. Além disso e da imaturidade, é preciso deixar para trás também o descompromisso. E como tem sido comum ver hoje as pessoas descompromissadas com tudo, com os horários de trabalho, nos compromissos, enfim, com a família, com os amigos. E claro, acaba sendo também descompromisso com o próprio Deus. Isso é algo para ser deixado para trás, para não levarmos para o próximo ano. Falta de prioridade com as coisas espirituais, também temos que deixar para trás. Priorizamos muito as coisas materiais imediatas e muitas vezes não priorizamos as coisas espirituais, as coisas eternas. Isso tudo exemplifica o que precisamos deixar para trás nessa ideia de um movimento, um deslocamento, uma mudança de condição espiritual para sermos alguém melhor espiritualmente no próximo ano. Mas aqui, quando Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 3, além de mencionar as coisas que ele esquece e deixa para trás, ele também se refere às coisas que estão diante. Ele avança na direção das coisas que estão diante dele. E o que seriam essas coisas? Novas amizades, novos relacionamentos condizentes com a vida que estamos buscando viver no novo ano. Infelizmente, há pessoas que não vão nos acompanhar nessa proposta de sermos alguém melhor espiritualmente no novo ano. E infelizmente, nós teremos que priorizar essa busca por sermos alguém melhor no próximo ano. Pessoas não vão mais se relacionar conosco por causa disso. Amizades não vão mais servir para nós por causa disso. E nós temos que avançar rumo então a novas amizades, novos relacionamentos, novos compromissos, também condizentes com aquilo que estamos buscando, novas prioridades e, portanto, novas atitudes que vão refletir essas novas prioridades. Perceba então que há muito para ser deixado para trás, esquecido, assim como há muito para ser buscado, para ser estabelecido como alvo lá na frente, nesse próximo ano que estamos iniciando. Mas todas essas coisas, todas essas novidades que nós vamos buscar no próximo ano, como Paulo diz aqui aos Filipenses, todas essas novidades são baseadas na soberana vocação, como ele escreveu aqui no verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E o que é essa soberana vocação? Nós já vimos que Deus é soberano, ou seja, Ele não está submetido nem subordinado a nada nem ninguém. Portanto, essa soberana vocação é uma vocação que está acima de qualquer outro chamado ou missão na minha e na sua vida. Todos nós temos a missão de sermos filhos ou filhas, esposo, esposa, professor, profissional, enfim, temos missões a desempenhar.
Mas existe uma missão, existe um chamado, uma vocação que é soberana, que está acima de tudo isso, que importa mais do que tudo isso. É a vocação, é o chamado de Deus para todos nós, quer filhos, quer pais, quer mães, quer esposo, quer esposa, quer o que sejamos. Temos, acima de qualquer missão nessa vida, temos uma soberana vocação, um chamado inigualável, incomparável. O chamado para conhecermos Jesus. Todos nós somos chamados para conhecer Jesus, para andar com Jesus, para sermos como Jesus e para anunciarmos Jesus às outras pessoas. Essa é a soberana vocação. Esse é o chamado principal, primeiro, mais importante das nossas vidas. Conhecermos Jesus, andarmos com Jesus, sermos como Jesus e falarmos de Jesus, anunciarmos Jesus às outras pessoas. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação, que tem inclusive um prêmio prometido. Não é uma graça, um favor não merecido, mas é um prêmio. A palavra utilizada no texto aqui é o prêmio da soberana vocação. Esse prêmio é obtido, esse prêmio é alcançado para aqueles que cumprem essa soberana vocação, esse maravilhoso e incomparável chamado para conhecer Jesus, andar com Jesus, ser como Jesus e anunciar Jesus. Esse é o prêmio prometido. E a pergunta que eu faço agora para você é a seguinte: será que esse chamado soberano, inigualável, incomparável está realmente sendo incluído nas nossas resoluções para o ano novo? Será que estamos realmente incluindo essa melhoria espiritual nas nossas resoluções para o ano novo? Como estamos planejando esse ano que vamos começar? Estamos buscando apenas o crescimento físico, emocional, intelectual, profissional? A Bíblia incentiva que busquemos isso, sim, mas estamos buscando apenas essas coisas? Crescer fisicamente, melhorar fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, profissionalmente apenas? Não podemos, eu e você, esperar um grande ano em 2025 se não entendermos que grande é o Senhor, se não buscarmos intimidade com Ele, se não dermos a Ele toda a prioridade em todos os nossos projetos e planos. Eu deixo então essa reflexão com você para que eu e você possamos sim buscar crescimento físico, emocional, intelectual, profissional, sempre apontando para Deus, sempre submetendo a Ele todas essas áreas da nossa vida. Crescer e melhorar fisicamente para servir melhor ao Senhor e àqueles que me cercam. Crescer emocionalmente também para agradar a Deus, com a minha maturidade, com a minha sabedoria que Ele vai conceder. Ser alguém melhor profissionalmente, não apenas para ganhar mais, mas para ganhar pessoas para Jesus, onde quer que eu esteja, ou estudando ou trabalhando. E principalmente, crescermos, eu e você, em graça, em intimidade, satisfazendo o coração de Deus e também alegrando outras pessoas, fazendo com que essas pessoas também queiram pertencer a Jesus, conhecer a Jesus, andar com Jesus, ser como Jesus e também anunciarem Jesus. Que todos os meus e os seus planos e projetos estejam submetidos, consagrados a Deus, para agradar o coração dele, para que assim tenhamos verdadeiramente um grande ano nesse próximo ano. É essa reflexão que eu compartilho com você e quero me despedir, mas antes, orando com você e por você. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela Tua palavra, que nos mostra a importância de estarmos em tudo e em todo tempo submetidos a Ti. O Senhor é maravilhoso,
A tua misericórdia, Senhor Deus, é maravilhosa, se renova sobre as nossas vidas e nos permitiu chegarmos até aqui, nessa transição para mais um novo ano que o Senhor nos concede. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós até aqui e te pedimos, ó Deus, que tenha misericórdia de nós nesse próximo ano que em breve vamos adentrar. Que os nossos planos, projetos, anseios, vontades, que tudo isso, ó Deus, satisfaça em primeiro lugar o teu coração e não o nosso. Ajuda-nos. Que o teu Espírito Santo nos dirija não somente nos passos que daremos no próximo ano, mas que o teu Espírito Santo já esteja nos dirigindo no traçar dos planos, no preparar dos sonhos e projetos para esse ano que estamos prestes a iniciar. Que desde já, ainda nesse momento de preparação, o Senhor se agrade de nós, que nós busquemos te agradar sim, desde já na nossa preparação, e que o próximo ano seja para todos nós um ano de crescimento, não apenas na saúde, na sabedoria, nas emoções, no âmbito intelectual, profissional, mas que seja para nós o próximo ano um ano de crescimento espiritual, que possamos te conhecer mais, que possamos estar mais próximos do Senhor, com mais intimidade, te buscando, ó Deus, em oração, te buscando na leitura e estudo da tua palavra, ouvindo a tua voz e seguindo tudo aquilo que o Senhor nos propõe, nos orienta, nos dirige. É assim, Deus, que queremos viver esse próximo ano que já consagramos e entregamos a Ti. É assim, ó Deus amado, que nós oramos a Ti, não em nosso nome, mas no nome que é acima de todo nome, o nome do Teu Filho e nosso Senhor e Salvador, que é Jesus. Amém. Que essa reflexão seja instrumento de Deus para dirigir a sua vida nesse próximo ano e que o Senhor abençoe grandemente sua vida e sua família hoje e sempre. Feliz Ano Novo para você, em nome de Jesus.